Com 3 atacantes no 4-4-2, com mudança na zaga, no meio, seja como for o planejamento, a vitória é fundamental. Sinônimo de alívio para disputar as 2 próximas partidas em casa sem uma calculadora na mão. Fala, nação! Hoje tem Mengão em dose dupla, Flamengo versus Bahia pelo Brasileirão Sub-20, tudo sobre esse jogo e também tudo sobre Flamengo versus Central Córdoba, partida importantíssima pela Libertadores da América. E a cidade argentina está totalmente parada, eles estão considerando como a partida mais importante do Central em toda a sua história. Vamos falar também sobre os desfalques do Flamengo para esse jogo, falando sobre o Mundial de Clubes. A FIFA ela bateu o martelo e o Lyon ele está excluído do Mundial. Agora haverá uma decisão, uma partida única entre Los Angeles e o América do México. E falando sobre seleção brasileira, o novo técnico da seleção é o italiano Carlo Ancelotti. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E é hoje, nação rubro-negra, às 9h30 da noite, Flamengo enfrenta o Central Córdoba, precisando de um resultado positivo. A transmissão será feita pela Globo e o Flamengo tem 2 desfalques para esse jogo, tá? O Cebolinha e também o Plata, né? O Plata se encaixaria muito bem nessa partida, mas infelizmente não poderemos contar com essas 2 peças. Flamengo, que perdeu em casa para o mesmo time, agora tem a chance da revanche. Vamos ver, porque a expectativa lá na cidade deles está muito grande. Os torcedores estão considerando como a partida mais importante da história do Central Córdoba. Os ingressos estão praticamente esgotados, o estádio estará lotado e eles estão empolgados, né? Segundo a coluna do Fla, que entrou em contato com reportagens lá da Argentina, eles estão muito empolgados de poder enfrentar um campeão da Libertadores, né? Um time que tem um dos melhores elencos da América, e eles farão uma grande festa. Tomara que no final da festa o Flamengo que saia comemorando. O Flamengo deve ir a campo, o Flamengo do Felipe Luiz, com o goleiro Rossi no gol, o lateral direito Wesley e o esquerdo o Alexandro. Na zaga, o Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira. Em relação à parte de volante, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e no ataque o Bruno Henrique ao lado do Pedro. E o porquê que eu digo que é muito importante a vitória do Flamengo? Porque a gente precisa se classificar da melhor forma possível na Libertadores. Nunca é interessante para nenhum time, principalmente o Flamengo, né, que tem muita dificuldade de jogar a segunda partida fora de casa, decidir os jogos das oitavas, das quartas de final, sempre na casa do adversário. Então, isso aí conta muito. Geralmente, quando o Flamengo vai muito mal na fase de grupos, tem dificuldade na fase do mata-mata, então que o Flamengo consiga sair com os 3 pontos, consiga se classificar em primeiro do grupo, para que a gente tenha uma tranquilidade nas oitavas, nas quartas e assim por diante. Então é isso para mim. O resultado desse jogo será 2-1 o time do Flamengo, com um gol do Pedro e também um gol do Bruno Henrique. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo. Um jogão para ninguém botar defeito, uma decisão na Libertadores para o time rubro-negro, e após esse jogo o Flamengo terá 2 decisões em casa, né? As 2 próximas partidas da Libertadores, sem contar com essa aí, será no estádio do Maracanã. É isso, bom jogo a todos, em busca dos 3 pontos. E hoje é dia de Mengão em dose dupla e vou falar agora sobre Flamengo versus Bahia, partida que começará às 3 horas da tarde pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse jogo terá transmissão pela Flamengo TV, então todo mundo acompanhando, se inscrevendo na Flamengo TV e deixando o like. É muito importante deixar o like para a Flamengo TV continuar transmitindo os nossos jogos da base. Nesse Brasileirão, o Flamengo começou muito mal. Mas depois da estreia do técnico Nuno Campos, técnico português, que implementa ali um outro estilo de jogo a esse sub-20 do Flamengo, o Mengão deu uma melhorada, subiu na tabela e hoje em dia se encontra na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 13 pontos e o Bahia está na 10ª colocação com 10 pontos. Então, editor, coloca aí pra gente
poder dar uma olhada na tabela do primeiro colocado até o oitavo. O primeiro colocado é o Palmeiras com 17 pontos, o Atlético Paranaense tem 16, na terceira o Juventude com também 16, Bragantino na quarta com 16 pontos, Cruzeiro na quinta com 14 pontos, Fortaleza com 14 na sexta, o Mengão na sétima com 13 e o São Paulo com 12 pontos na oitava colocação. O provável time do Flamengo, segundo o Portal Terra, é o seguinte: no gol, Lucas Furtado, lateral direito, Daniel Salles, o esquerdo, o Gustavo. Na zaga, o Iago ao lado da Mata. Muita gente falando que o Iago fez gol na Copa Rio. Não, galera, é o Iago com o Y que fez gol na Copa Rio. No Campeonato Brasileiro, o zagueiro é o Iago com o I, tá? Apenas uma curiosidade aí, porque muita gente estava se confundindo. Aí no meio do campo, Juan Lucas, João Alves e Guilherme. Jorge Moura, Pedro Leão e o Chola, né? Pedro Leão, muitos gols pela categoria. O Chola, a gente já conhece, né? Um jogador de rara habilidade, muita velocidade. Se ele tiver espaço no campo, é difícil segurar o nigeriano, que tem muita velocidade. Lembra muito o Bruno Henrique no seu auge. Para mim, essa partida terminará 2-0 para o time do Flamengo. Na última partida, o Flamengo venceu o Internacional, jogando também na Gávea. O jogo de hoje é na Gávea. Então vamos partir para cima do Bahia, conseguir melhorar cada vez mais a colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando para os senhores que tem uma novidade, né? A partir dessa temporada de 2025, os 3 últimos colocados, eles caem para a segunda divisão, porque antigamente era apenas um espelho dos times profissionais. É isso, boa sorte ao nosso Mengão e que a gente consiga sair com êxito. Rapaziada, martelo batido sobre o Mundial de Clubes. Vocês lembram que o Lyon, ele tinha sido excluído do Mundial, mas eles apelaram para o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte. Essa decisão saiu e a decisão foi desfavorável para o clube mexicano, para o Lyon. Então a FIFA, ela já bateu o martelo que acontecerá uma partida única entre o vice-campeão, que foi o Los Angeles, e o atual melhor colocado no ranking da CONCACAF, que é o América do México, aquele clube que foi algoz do Flamengo na época do Joel Santana, aquela partida triste da gente lembrar no Maracanã. Qualquer um dos dois que conseguir vencer essa partida, que ainda não tem data confirmada, ele se credenciará e dificultará com certeza o nosso grupo, que já não é um grupo fácil com o Chelsea, né? Mas vamos lá para o comunicado oficial da FIFA sobre isso. A FIFA, ela recebeu de bom grado a decisão adotada pelo TAS de recusar as apelações do Pachuca, do Lyon e do Alajuelense em relação à Copa do Mundo de Clubes de 2025. Em virtude do regulamento aplicável para determinar que o clube substituirá o Lyon na competição, a FIFA decidiu organizar uma eliminatória de jogo único entre Los Angeles e o América do México. O time ganhador se classificará automaticamente para a Copa do Mundo de 2025 e ocupará a vaga do Lyon no grupo D, o grupo do Flamengo. É isso, galera, pra gente ficar atualizado sobre a situação do nosso grupo no Mundial. E aí eu pergunto pra vocês, quem vocês preferiam aí no grupo do Flamengo? O Lyon, que foi excluído, o Los Angeles ou o América do México, pra gente se vingar daquela situação na Libertadores? Sua opinião é muito importante, por favor, não se esqueça de botar ela aqui embaixo do vídeo. E agora apenas uma curiosidade, uma curtinha aqui, a CBF bateu o martelo e fechou a contratação do Carlo Ancelotti, o atual técnico do Real Madrid, que deixará o clube madrilenho no próximo domingo, né? Terá Real Madrid contra Barcelona e após esse jogo o Carlo Ancelotti, ele irá se despedir, terminará a sua passagem pelo Real Madrid, e ele já estará à frente da seleção contra o Paraguai e também contra o Equador. Será algo interessante da gente poder acompanhar, né? Um técnico que tem renome internacional, o cara tem uma história incrível no mundo da bola e assumirá a seleção brasileira tão fragilizada nos últimos anos, né, nas últimas décadas, seleção brasileira muito mal das pernas, e apenas um técnico top para poder salvar a seleção brasileira. Então,
há essa curiosidade para a gente ver como que irá se sair o Carlo Ancelotti. Muita gente estava pedindo o Jorge Jesus na seleção brasileira, mas parece que o Neymar tem muita força. O Neymar e o pai do Neymar já tinham vetado o Jorge Jesus na seleção brasileira, pelo que saiu em matérias em alguns portais. Então é isso. Martelo batido, Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Queria muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Será que a seleção brasileira vai ressurgir das cinzas? Porque bons jogadores o Brasil ele sempre formou. Depende aí do direcionamento, geralmente, que acontece dentro da CBF para que algo dê errado, né? Principalmente na escolha dos técnicos. Os últimos técnicos não foram bem à frente da seleção. Vamos ver como se sairá o italiano Carlo Ancelotti. É isso. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Não se esqueçam, 3 da tarde tem Mengão em campo pelo Brasileirão Sub-20 contra o Bahia e 9h30 da noite contra o Central Córdoba. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.